Bom dia, podemos começar, gente? Sim, Fábio, vamos lá, bom dia. Legal. Bom dia, gente. Eu não consigo ver vocês que estão assistindo a palestra, então, se vocês tiverem qualquer dúvida, chat, quiserem falar alguma coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, coloca no chat que o pessoal endereça aqui de algum jeito, ou então depois da palestra a gente entra em contato, tá? Para aprofundar as discussões, para seja lá qual for o tipo de dúvida que vocês tiverem. Vamos começar então. A ideia aqui é a gente conversar sobre canais digitais para a Previdência, né? Então, qual que é o nosso ponto de vista de Torque e de Sinqia sobre esse assunto, né? Canais digitais para a Previdência. A gente entende que não é uma questão só de tecnologia, é uma questão de entender comportamento dos nossos participantes, dos nossos assistidos, e traduzir essas demandas e essas necessidades para dentro dos nossos canais digitais, de forma a tornar essa relação com participantes assistidos mais relevante possível. Não é trivial fazer isso, é complexo e a gente vai aqui, eu queria percorrer um caminho com vocês nesse sentido, né, de como que a gente identifica essas necessidades e como que a gente consegue ter canais digitais bem mais relacionados àquela necessidade tanto da gente quanto dos nossos participantes assistidos, né. Eu vou rapidinho falar sobre o Torque. O Torque é uma consultoria especializada em serviços financeiros, não só previdência, então a gente tem conhecimento de fluxos financeiros de previdência profundamente, mas também consórcio, bancos digitais, fundos. Isso traz uma riqueza muito grande para o processo de previdência em si. Então a gente tem experiências em bancos digitais, o relacionamento digital em bancos digitais podem ser bastante inspiradores para a gente trazer para a experiência de previdência. Então, uma coisa que a gente acredita muito é essa troca de experiências entre segmentos, porque hoje em dia está todo mundo atrás de soluções digitais relevantes para os seus clientes, né? Algumas indústrias estão um pouco mais avançadas em alguns aspectos, outras não. E é isso que a gente quer promover, né, dentro da nossa experiência de projetos já implementados e soluções já implementadas, a gente poder ter esse compartilhamento de conhecimento é bastante importante, e é bastante importante para a Previdência, né? A nossa visão de transformação digital, portanto, é uma visão muito pragmática. A gente acredita que a transformação digital em si, ela é um processo contínuo, qual todas as empresas passam, não é uma questão de escolha, a gente está vivendo isso, ninguém escolheu, está precisando usar canais digitais, ninguém escolheu fazer uma BRAP digital. A gente está aqui fazendo do jeito que a gente acredita que é o melhor nesse momento, usando os canais que a gente tem. Então, isso é uma questão de adaptação muito mais de escolha do que de escolha, né? No entanto, a gente tem sempre a oportunidade de usar a tecnologia para melhorar serviços e experiências. A gente precisa usar tecnologia, existe tecnologia para isso, mas ela é meio para atingir os resultados. A gente precisa ter um foco na execução, fazer é tão importante quanto conceber, é importante desenhar e pensar, mas é importante rapidamente a gente ter protótipos para testar. A gente tem muita tecnologia hoje em dia e é muito complexo escolher uma solução. De repente, não é uma solução que a gente precisa, é uma composição de soluções que se conversam, né? Mas a gente precisa fazer as perguntas certas, né? Então, não é qual é o aplicativo que eu preciso instalar, não é essa a questão é quais os canais, como que o meu cliente vai se relacionar comigo usando o celular ou as ferramentas digitais que ele tem na mão. Como é que eu respondo essa pergunta? É diferente o jeito de pensar, né? E a gente acredita muito no resultado. Então, um projeto finaliza quando os resultados estão mensurados, né? Então, você tem um bom canal digital, eu vou querer saber quanto que é o acesso, de que forma que ele acessa, se o botão no canto esquerdo superior é um botão que está na posição correta, quantas vezes é clicado ali, quantas vezes o cliente se perde no meio do site. Isso a gente precisa mensurar, isso a gente precisa estar acompanhando a todo momento para ver se aquele projeto que a gente fez é um projeto relevante de fato para o cliente como a gente queria.
Nosso entendimento. Bom, a gente entende, né, e sabe, né, que o segmento de previdência hoje, a indústria de previdência hoje tem desafios grandes, né? Então você tem grandes oportunidades por outro lado, grandes desafios por outro lado. Então você tem toda a parte de dos planos instituídos que estão chegando e são super interessantes, mas no entanto você tem o desafio de como é que eu atraio os segmentos novos para o plano instituído. Né? Então, a gente tem uma série de desafios aí colocados, por exemplo, a diferenciação na abordagem de venda dos planos. Né? Eu tenho um plano fechado, vou ter um plano instituído, como é que eu faço? São públicos diferentes, é jeito de olhar os planos diferente, de repente sejam configurações de produtos diferentes. A relevância do conteúdo da comunicação para os participantes e instituidores, no caso, os planos instituídos, adequação e tempestividade dos canais de relacionamento, né? Eu adequo o canal a todo momento, no entanto, eu preciso saber como usar, né? Para não também ser intrusivo ou não ser muito leniente ou só fazer contatos com meus clientes de tempos muito longos, né? Transparência e digitalização dos serviços, né? Também, assim, do ponto de vista de custo, né? A gente saber como que a gente pode automatizar e melhorar nossos serviços e nossos processos, enfim, né? A gente precisa, do ponto de vista de comunicação com o cliente, né, e aí pegando na digitalização do canal, porque a digitalização é um meio de você entregar uma boa comunicação. A gente tem alguns desafios, que seja estabelecer uma estratégia de comunicação com o participante, mantendo o relacionamento vivo. A gente sabe que o quanto tempo uma empresa de previdência está em contato com seus clientes, né? Sejam eles novos, sejam eles assistidos, sejam eles participantes. Quantos momentos de vida a previdência não participa ou não deveria estar mais presente ao longo de vida desse participante de fato, né? Então, isso é importante, né? Estabelecer estratégia de comunicação e saber que tipo de serviço que eu posso ter como parceria, ou que tipo de informação, que tipo de esclarecimento, que tipo de incentivo para o nosso participante poder investir e construir seu patrimônio para uma aposentadoria, para a utilização no futuro de construção de patrimônio. A gente precisa sempre lembrar que a previdência não é a única alternativa de investimento do nosso participante, né? A previdência é uma das alternativas, né? Ele pode escolher fazer patrimônio comprando um consórcio, por exemplo, né? E como é que é esse apelo, né? E como é que a gente vai convencê-lo de que ele precisa pensar no futuro também, né? E que ele precisa aumentar os aportes ao longo do tempo. Como é que a gente lembra dele disso de uma forma interessante para ele, né? Para esse jovem, para o participante mais maduro, enfim, são desafios aqui. Revisão de tom de voz, linguagem da comunicação, né? A clareza da comunicação, a clareza dos termos utilizados, etc. Pensar na transparência da divulgação das informações do participante para o assistido, pensar na transformação digital do serviço como um todo, né? Como é que a gente pensa, então, canais, né? Como é que a gente pensa todo o repertório de soluções de canais que a gente tem com os nossos clientes? A gente tem um repertório grande de estratégia de relacionamento e ele precisa ser relevante. Não basta eu querer ter as melhores tecnologias, eu preciso saber como articulá-las, né? A gente precisa entender que essas tecnologias deveriam se conversar, né? A gente entende que o mínimo é o mínimo que talvez quase todas, uma maioria das entidades de previdência tem, que é a parte que é o seu site, uma comunicação ativa, talvez o simulador, ter área restrita, de repente o aplicativo. Então, tem uma série de elementos e canais que podem ser articulados, mas eles precisam ser articulados, eles precisam ser relacionados com a jornada do cliente ao longo de todo esse período de vida e de relacionamento que ele tem com a entidade de previdência, né? Ter um site institucional que pode fornecer relatórios e informações sobre a entidade, pode ser usado como porta de entrada para os novos participantes. Ter área restrita, um ambiente exclusivo para participantes e beneficiários, que pode compartilhar informação do seu plano, além de acessar extratos, fazer solicitação, a comunicação ativa, né? Tem uma estratégia de comunicação simples, educativa, com os participantes e beneficiários sobre o estado
da sua previdência ou benefício, poder ter um simulador digital, né, onde você tem a facilidade e transparência para os novos participantes para escolher, ou para ao longo do tempo fazer algumas simulações ali. Então, esses são os recursos mínimos, né, que a gente precisaria ter, né, um site institucional bonito, um site institucional bem feito, mas muito relevante, né. O site institucional, ele precisa ser feito não de dentro da entidade para fora, mas de fora para dentro. A gente precisa conhecer quem são as pessoas que vão usar esse site institucional, de que forma que elas estão acostumadas a navegar, que outro tipo de serviço financeiro que ela usa, que ela acha relevante, cujas experiências poderiam ser colocadas aqui também. Então, uma série de oportunidades aqui para a gente melhorar sites institucionais. E torná-lo mais agradável, tornar mais dinâmico, tornar mais fácil das pessoas entrarem mais atraente para as pessoas entrarem com mais frequência e utilizar o site, porque assim provoca para a gente mais oportunidade de relacionamento. O site é básico, mas ele é muito relevante para se estabelecer essa relação mais frequente, mais regular, mais pensada. Quando você entra no computador, você liga o computador, então você tem mais tempo de reflexão. Então, reter as pessoas no site institucional com informações relevantes, com coisas relevantes para o futuro dela é super interessante, né? A comunicação ativa também, né? Pode ser pushing, pode ser da forma que for, mas precisa ser no tempo correto, no canal correto que o cliente tem. Então, isso não é para todo mundo, nem todo mundo gosta de ter push no seu celular com informações sobre previdência, com informações sobre banco, com informações sobre, sei lá, sobre as eleições, com informações sobre um jornal que assina. Então, assim, a gente compete pela área do celular com muitas informações, com uma carga de informação muito grande, né? Então, como é que a gente consegue fazer que essa informação ativa para o cliente, com lembretes, com coisas relevantes, seja bem recebida pelo nosso cliente, né? Isso é importante a gente pensar. Então, de novo, a gente tem que relacionar esse tipo de comunicação ativa com o dia a dia do cliente, né? Com essa jornada, né? Então, de repente, em algum momento da vida dele, em algum momento do ano, ou em algum momento da vida dele, do relacionamento dele com o plano, ele possa receber mais informações, porque é mais relevante. Talvez em algum momento é menos. Mas mesmo assim, tem pessoas, né, dentro do momento, você tem pessoas com perfis diferentes, que ele pode escolher não receber pushing, que ele pode escolher receber com uma linguagem diferente. Então, pensar regras de comunicação para comunicação ativa é essencial, né? Quando a gente fala dos recursos que a gente reputa como recursos ideais, né, um chatbot, por exemplo, né, um canal de comunicação com inteligência artificial de fato, né, que visa auxiliar participantes a divulgar informação de uma forma rápida, de uma forma automática, né. Quando a gente fala em chatbot, a gente está acostumado com a experiência de chatbot, nem sempre muito boas, né. Você tem aquele menu de respostas pré-formatadas e a gente nem sempre esse menu, ou nem sempre o chatbot está preparado para entender linguagem natural, né? Então, aparece sempre, desculpe, eu ainda estou aprendendo, desculpe, eu ainda não sei o que. Então, a gente precisa ter tecnologias e pensar na formatação do chatbot de forma a integrar canais, né? Quando o meu chatbot já não dá conta de determinado tipo de interação, eu preciso, sem interromper a experiência do cliente, passar isso para um atendimento humano. Poderia ser uma alternativa, né? Então, se você chegou num ponto onde está complexa a conversa, você identificou que está complexa a conversa, o humano pode entrar no próprio chat respondendo. Tem tecnologia para isso, precisa ser pensado. Então, a tecnologia não vem antes da solução de relacionamento, ela vem depois. Prova de vida digital, adesão digital, ter o aplicativo. Então, você tem vários recursos dentro a gente pode ter vários recursos dentro dos nossos canais digitais, da nossa comunicação ativa, né, e da nossa comunicação em canal digital que precisam ser pensados, mas, de novo, tudo coordenado na régua de relacionamento, né? Né, o chatbot, um exemplo de um chatbot simples, que responda, que consiga eu ter uma interação com a base de dados, onde eu possa continuar o atendimento
a partir do ponto onde o chatbot não responde mais e não resolver fazer as mesmas perguntas, insira aqui seu CPF, né? Beleza, você insere o CPF. A sua pergunta é sobre simulação, taxa, contribuição, carregamento, você coloca uma série de elementos ali, e depois, na hora que o bot não consegue mais, aí entra o atendente e fala assim, digite aqui seu CPF. Cara, não, o CPF já foi digitado, então, esse tipo de interação precisa ser desenhada. Não tem ferramenta que vai adivinhar qual que é o momento ideal para uma entidade de previdência fazer esse transbordo para o pessoal. Então, essas coisas precisam ser desenhadas e depende do seu cliente. E cada entidade de previdência tem uma característica, tem uma cultura de cliente diferente, né? E pensando ainda no plano instituído, né, como que você vai abrir isso? Se você conhece hoje os seus clientes, quando você abre o plano instituído para outros participantes possíveis, você aumenta essa complexidade de relacionamento. Então, tudo precisa ser estudado e coordenado. Prova de vida digital, uma adesão digital que seja interessante, que seja interativa, que você consiga fazer perguntas e respostas rápidas e dê a simulação, dê questões de resposta de sucesso, os botões claros, a navegação clara. Isso tudo a gente precisa prover para o nosso cliente, e aí, assim, ele pode começar uma adesão num canal e passar e continuar no outro canal, ele pode interromper em determinado momento, porque ele quer pensar sobre um determinado assunto, enfim, tem uma série de possibilidades que a gente precisa pensar na hora da adesão digital. O nosso aplicativo, né, tem sempre aplicativo que seja agradável, que seja interessante, que seja customizável, né, então dentro do Torque a gente já fez alguns projetos assim, de aplicativos, não só para Previdência, mas também para Previdência, onde a gente já consegue identificar rapidamente alguns elementos comuns que precisam ter. Então, isso já é um grande acelerador. Então, a gente nunca vai partir do zero num projeto de aplicativo, por exemplo, dentro de um canal digital, no Torque, né? Então, a gente vai pensar e vai trazer as melhores práticas para a gente poder ter a melhor solução. Como é que a gente pode ajudar em termos de canais digitais, né? Dado que, o que eu estou falando sempre olha, a gente precisa pensar em canal digital, precisa pensar em jornada, precisa pensar em melhores práticas, precisa pensar em como utilizar cada canal, precisa pensar em régua de relacionamento. Legal, bacana dizer o que a gente precisa pensar, mas como é que a gente faz isso, né? Então, no Torque a gente organizou, com base na experiência que a gente tem em relação a canais digitais, para a Previdência, não só para a Previdência, para as outras indústrias, a gente organizou um projeto relativamente rápido, e é isso que eu queria trazer para vocês, né? As fases que a gente passa são as fases de um projeto. Primeiro, um diagnóstico, imersão direcionada, quer dizer, uma imersão aprofundada nos gaps que saíram desse diagnóstico, né? Uma personalização. Personalização porque nós já temos aceleradores, a gente já conhece algumas pessoas, a gente já conhece alguns canais, a gente já conhece as jornadas, a gente já conhece regras de relacionamento. Então, a gente já tem muita coisa pensada com base em melhores práticas, né? Quando a gente chama de personalização em vez de desenho ou criação, é porque a gente vai pegar esse material que já está pré-formatado e vai pensar junto com os clientes como adaptá-lo para a realidade de vocês. Ele pode ser 50% adaptável, 80% você fala, cara, não, isso aqui funciona 100% para mim. Mas só essa decisão, ela só vai acontecer quando a gente tiver um diagnóstico bem feito, personas bem pensadas e depois pensar nesses artefatos personalizáveis nesse momento, né? A partir do momento que eu tenho as jornadas, que eu sei onde eu quero chegar, que eu sei as ações e como é que eu vou interagir com regra de relacionamento, etc., a gente pensa na arquitetura e em soluções. Qual é a estrutura tecnológica, aí entra a tecnologia, qual é a estrutura tecnológica que eu preciso para entregar a jornada, que foi personalizada. Então, aqui a gente está falando de entender qual é a base, qual é a arquitetura de sistemas que vocês têm. Vocês já podem ter chatbots, vocês já podem ter aplicativos, com certeza você já tem site. Então, mas como é que a gente olha o que você já tem e como é que a gente traz essa realidade que já foi desenhada para dentro da realidade de tecnologia de vocês, tentando otimizar ao máximo o que você já tem de solução, né?
partir daí fazer a prototipação, né? É importante desenhar, é importante projetar, mas a prototipação é que vai dar o sentido real daquilo que a gente desenhou. Então, na hora que eu faço um wireframe de um aplicativo e desenho em alta um protótipo, eu consigo testar com clientes potenciais, né? Então, eu consigo entender a navegação, eu consigo entender se todos os elementos visuais e técnicos eles estão bem colocados, né? Então, geralmente, na nossa prototipação, é a prototipação em alta, ela é observada com clientes gerais, com clientes reais, e na nossa prototipação a gente dá desafios para os nossos clientes. A gente fala, olha, tenta fazer, entra aqui, faz uma adesão simulada, faz uma adesão. Se ele não conseguir fazer a adesão, o problema não é dele, o problema é nosso, que a gente desenhou, não desenhou muito bem o nosso aplicativo. Então, quando a gente fala de uma adesão digital, quando você fala, eu quero fazer uma simulação eu quero aumentar a minha participação, eu quero fazer uma simulação. Legal, tá bom, então faz a simulação aqui, vê como é que sai. Mas se ele não conseguir fazer, então tem algum problema aqui também. Então, o problema é da ferramenta. A prototipação serve para dar a visão real daquilo que você projetou, né? Enfim, e o legal desse projeto, e o legal desse tipo de abordagem é que ela é rápida. De 6 a 8 semanas a gente sai do outro lado. Por quê? Como eu disse, a gente já tem experiência, tanto em previdência quanto prévia de previdência. A gente já fez projetos, por exemplo, de bancos digitais, de ativação de contas de bancos digitais. O que tem isso a ver com previdência? Tem absolutamente tudo. Porque na hora que você faz ativação de conta, você está indo persona a persona e dando personificadamente como que cada régua de relacionamento deve acontecer dentro de canais digitais. Essa experiência é muito preciosa, a gente traz isso para dentro do mundo de previdência, a gente precisa trazer essas coisas, e o que está acontecendo hoje, em termos de visão financeira, ela inclui previdência. Previdência não é um mundo à parte de PIX, ela não é um mundo à parte de Open Banking, né? É relativamente extensa, é uma ferramenta relativamente extensa, relacionada a algumas disciplinas que são importantes a gente analisar e pensar, é uma forma de organizar. Então, como que estão digitalizados os canais? Qual é a digitalização dos processos? A empresa que a gente está trabalhando e fazendo a digitalização, ela tem jornadas definidas? Em que grau de profundidade estão definidas e entendidas as personas? Como que está a estratégia de comunicação, marketing, relacionamento durante todo o ciclo de vida? As questões regulatórias, né, elas estão atendidas e como é que elas podem ser, de que forma que elas estão sendo atendidas e o que mais poderia ser feito? As questões de infraestrutura e tecnologia, né? Então, para cada tema desse, tem várias perguntas que vai permitir a gente identificar gaps específicos, né? Nem sempre é interessante você tirar nota 10, né, para todos os quesitos. E é isso que é a estratégia de canal digital de cada empresa que o diagnóstico vai permitir desenhar, né? Então, não precisa todas as entidades tirarem 5 ou terem o maior nível de maturidade em todos os quesitos, né? Cada empresa tem a sua prioridade, tem o seu jeito, tem a sua cultura e tem a sua necessidade, a sua demanda. Então, você pode ter uma super digitalização para uma empresa dos canais digitais, e para uma outra empresa pode não fazer tanto sentido, pode ser um grau um pouco menor. Mas o que importa é que essa ferramenta, ela ajuda a gente a direcionar a visão, né? Eu vou fazer um diagnóstico, a gente vai ter qual é a visão que a gente quer chegar e qual é a visão e quais são os gaps e como é que eu chego lá, né? Bom, a partir daí é que a gente vai começar a desenhar, né? Então, a gente vai começar a olhar as personas, por exemplo. As personas, a gente já conhece algumas personas relacionadas à sua realidade, a realidade das entidades de previdência, né? A gente vai trazer isso para o jogo. Cara, a gente imagina, e a gente já por experiência, o aposentado tem esse perfil e estaria refletido nessa persona. A persona não quer dizer, não significa as pessoas que eu quero atrair para dentro, mas significa o público que eu vou lidar, né? É a realidade que está lá fora, percebida e condensada em uma persona, né? Então, como é que eu faço isso? Então, a gente já fez vários estudos, vários trabalhos e tal, e a gente consegue trazer uma
persona, uma prévia de persona para cada projeto. E aí, a partir daí, a gente vai discutir quais são realmente as personas que cada entidade tem, né? E isso ajuda muito a gente a dar o próximo passo, que é desenhar as jornadas, né? Então, a partir daí, como é que eu me relaciono com essas pessoas, né? Então, o relacionamento com as pessoas, desde o momento da identificação da necessidade de ter um plano de previdência até o recebimento do benefício, é uma jornada só. Por mais longa que seja, tem várias oportunidades de interação ao longo dessa jornada, né? Todas essas oportunidades de interação, elas precisam ser mapeadas. Essas bolinhas cinzas aqui são os canais pelos quais tem que se dar essas interações. Aqui são momentos críticos, são momentos de interação, de envolvimento. Então, aqui eu consigo criar oportunidades de envolvimento com os clientes, né? E aqui cada uma das empresas, aqui a gente pode colocar, por exemplo, as ações do instituidor, a ação das entidades, do back-office, e aqui as funcionalidades que eu preciso para colocar essa jornada de pé. Então, o desenho da jornada dá uma visão integrada de tudo que eu preciso e como que eu preciso fazer e quais as atividades são envolvidas aqui. Que desdobra na régua de relacionamento. A régua de relacionamento é o foco, é o que vai dar o foco total da comunicação. Então, régua de relacionamento aqui, a gente pode pensar em cada momento da jornada, momento de decisão, momento de adesão, momento de envolvimento, qual é a comunicação que eu vou fazer, por qual canal, qual é o tom de voz e qual é a descrição que eu vou ter em cada canal. Então, de novo, a gente tem pré-formatado algumas coisas dessas, melhorada, algumas regras de relacionamento melhorada, pensada nas melhores práticas, né? Isso é bastante relevante, isso para a gente é um grande acelerador, né? O que mais? A prototipação, então eu já falei da prototipação em alta, tanto em canais web quanto em canais digitais. É importante a gente fazer essa prototipação em alta para dar o real sentido daqui, então não é só o wireframe, então a gente precisa desenhar, realmente colocar esses elementos funcionando. No protótipo, geralmente, a gente não faz ele funcional com dados reais, né? Bom, por que o Torque, né? Por que o Torque pode te ajudar nessa jornada toda, né? E por que a gente acredita que tem bastante diferencial aqui, né? Nessa solução, né? De olhar canal digital. Então, primeiro, a gente pensa a jornada como um todo. A gente não está pensando só em tecnologia, só em canais digitais. A gente está pensando na orquestração desses canais digitais conectadas à jornada e ao relacionamento com o cliente. Então, a gente não acredita que vale a pena pular etapas. A gente precisa fazer o desenho. A gente precisa ter jornada, a gente precisa entender as pessoas, a gente precisa fazer um bom diagnóstico para chegar no melhor relacionamento digital. E a gente tem experiência para fazer isso. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem vários casos de sucesso no setor financeiro que a gente pode aportar conhecimento aqui. Bom, gente, eu acho que já tá dando o horário aqui, faltam 2 minutos, eu vou passar rapidamente, então, sobre o Torque. E sobre o Torque a gente falou bastante de transformação digital, mas em consultoria a gente tem algumas outras ofertas mais estruturantes, que é a estruturação de produtos. A gente fala de PIX, e PIX para Previdência vai ser interessante. Open Banking, PCN, plano de continuidade de negócios, é uma oferta nova que a gente tem, que seria bastante interessante a gente explorar em outra oportunidade, talvez outra apresentação, falar sobre plano de continuidade de negócio para a Previdência, é bastante importante. Eficiência operacional, então sempre que a gente faz um trabalho de transformação digital como esses, da digitalização dos canais, a gente está falando também em manter os custos baixos. A gente sempre trabalha com as variáveis do desenho, né, que é atender bem ao cliente, ter resultados bons para a empresa e ter soluções viáveis, né? Então, esses são as variáveis que a gente compõe qualquer solução. Então, a eficiência operacional faz parte do nosso dia a dia, e serviços de tecnologia. A gente não só desenha, a gente consegue desenvolver. A gente tem uma série de clientes, uma série de experiências dentro de Previdência, fora de Previdência, com consórcio, com banco digital. Todas essas experiências a gente aprendeu muito e sempre aprende com os nossos clientes. A gente traz isso, essas práticas, essas vitórias e todos os desafios que a gente passou, a gente traz para os nossos projetos, né? Então, eu acho que essa é a apresentação que eu queria fazer para vocês, sempre ressaltando que pensar canal digital não é só pensar em tecnologia. Pensar canal digital tem desafio de negócio no meio, tem jornada, tem visão do cliente,
e a gente pensa muito de fora para dentro. A gente começa olhando o cliente, traz para a jornada, traz para a regra de relacionamento, baixa para o protótipo, né? E a gente pensa a tecnologia a partir daí. Gente, obrigado.